Então a gente, dentro da Booster, o que a gente fez? A gente traçou alguns perfis. Então a gente definiu uma escala de maturidade do nosso cliente dentro do marketing. Então, o início, ele está nessa situação. Ele atua só em clínicas de terceiros. E ele não tem atuação nenhuma sobre como ele consegue pacientes. Ele vai lá, trabalha e vai embora. Esse é o nível zero. Ele não tem nada. Ele não tem site, não tem Instagram. Ele nunca se preocupou com o próprio branding. E aí ele começa a perceber que ele não pode depender daquela clínica. Ele não pode depender de uma pessoa terceira. Ele acaba sendo um funcionário ali dentro. Ele não consegue, ele não tem ação sobre a própria profissão. Então o que ele pensa? Ele fala, já sei, eu vou abrir um consultório, eu vou atuar meio período da minha semana e eu começo a me desvincular dessas clínicas. Esse já é o nível 1 que a gente fala, de maturidade. Só que ele vai ter um problema, né? Porque provavelmente vai contratar um coworking, vai atuar de segunda-feira à tarde e ele vai ter um problemão aí, porque ele está abrindo mão de uma renda garantida. O faturamento dele vai... O faturamento ele vai baixar e, além disso, ele vai ter um custo que ele não tinha antes. E ele tem o outro problema é que ele não consegue paciente. Então, ele começa a entender o que é ter um negócio. E é muito difícil alguns médicos que chegam nessa etapa, continuar e ter a persistência e falar, não, o que eu preciso fazer para resolver? O que eu preciso? Às vezes ele prefere dar um passo para trás, ele volta, Às vezes ele não tem perfil de empreendedor. Você tem que ter esse perfil de empreendedor que o Bruno tem, por exemplo. Às vezes ele não tem esse perfil e tá tudo bem, não tem problema. Quando ele tem esse perfil, ele começa a pesquisar o que tem no mercado e como que ele consegue. E aí ele descobre que tem anúncios online, ele começa a descobrir. E aí ele começa a ver que ele precisa de um site, ele começa a ver que ele precisa de um Instagram arrumado, ele começa a ver que ele precisa de uma secretária. Então ele tem um monte de problema que ele não sabe como resolver. E foi nessa que surgiu a ideia da Booster. A gente vai trazer esse médico daqui, passando por etapa, até chegar num consultório lotado. No meio do caminho tem várias etapas, então a gente vai fazer o site, aí depois o site vai ter otimização do próprio site, tem um monte de coisa para fazer no site, aí depois a gente vai ajudar ele na parte comercial, a gente vai estruturar um blog quando chegar no momento de ter um blog, a gente vai ajudar ele a ter um YouTube quando chegar no momento de ter um YouTube. Enfim, a gente vai levar ele, vai percorrer essa longa jornada que é do zero, sem nada, sem branding, onde ninguém conhece o Dr. Henry, até ser um médico que tem uma agenda cheia, que as pessoas conhecem, que querem efetivamente agendar com o Henry, não com o Dr. Bruno, por exemplo. Pô, mas a Booster, então, é um serviço completo, na verdade, né? Ele não vai ter só às vezes, se o médico achar o tráfego pago ali, ele vai ter um trabalho no Instagram, ele vai ter um trabalho, assim, ele vai desenvolvendo, vai passar no YouTube, vocês vão... Então, a gente, exatamente, depois de todo esse tempo que a gente criou a Booster, a gente até desenvolveu um protocolo que a gente tem um nome chamado Protocolo Arco, que é justamente pensar em todas essas etapas, analisar mercado, analisar os concorrentes, fazer otimização constante, tanto nos anúncios quanto na criação de conteúdo, trabalhar na parte de conversão também, porque é uma parte muito importante é que o marketing ele traz paciente, mas ele não converte. Quem tem que converter é uma equipe comercial da clínica. Então a gente também ajuda na parte de conversão. Então a gente vai olhar todo esse mercado para o médico, tá? Então é isso. O que a gente aprendeu assim é que tem que individualizar. A gente não consegue fazer uma receita de bolo. A gente até cria, o protocolo ajuda muito, o protocolo Arco, porque a gente otimiza, a gente converte, a gente pegou todos os principais pontos, mas o que a gente faz de principal ali, que eu sou um principal teste, né, da Booster, né, né, não tem como não ser, mas a gente tenta individualizar para cada um, entender o momento, entender o ponto que está, o investimento que quer fazer, adequar a estratégia para eles, mas dentro desse protocolo que a gente criou, o protocolo Arco, a gente consegue ramificar para pegar todas as necessidades daquele profissional, seja de qual for a área na medicina, e aí a gente faz com que a gente traga resultados para ele. Realmente, assim, depois que a gente instituiu o protocolo Arco, a gente teve resultados significativos em todos os nossos clientes. Realmente, os pacientes encontram a clínica, isso depende de cada investimento de cada um, porque é óbvio que se você investir mais em marketing, você vai ter um retorno maior se você tiver muita estratégia, se você estiver aparecendo em mais mídias. Então, porque às vezes para mim funciona? Que a gente começou a entender que eu precisava estar no YouTube, que eu precisava estar no Instagram, que eu precisava estar no TikTok,